Boa noite. Boa noite. Está muito fraco, boa noite. Eu vou boa noite mais forte. Boa noite. Boa noite. Agora está melhor. Gostaram do Maurício da Marlene? Então eu posso ir embora. Mas como o tema hoje é de serviço, eles vão trabalhar mais um pouco. Daqui a pouco eles vão cantar mais um pouquinho, tá? Durante a nossa conversações, né? Mas é uma alegria muito grande estarmos aqui. Então nós temos que dizer boa noite a todos vocês que estão aqui. Boa noite a todos nós. É uma alegria muito grande estar retornando a essa casa novamente com Pedreira. Nós somos grandes amigos. E também nosso boa noite aos amigos espirituais, aos irmãos desencarnados que aqui se encontram também conosco, a todos os trabalhadores dessa casa. E gostaria de fazer um agradecimento, né, ao Pai Criador, agradecer a Deus e agradecer pelos relevantes serviços prestados por essa instituição, por essa casa espírita. Porque toda casa espírita é fundada em trabalho, em serviço, que hoje vai ser o tema das nossas conversações. Então nós, de antemão, agradecemos do fundo do nosso espírito, da nossa mente, a todos os trabalhos prestados aqui, pelos trabalhadores, pelos diretores, pelos médiuns, pelos espíritos que assistem à casa. E gostaria de dizer para vocês que somos apenas instrumentos. Nós amamos a doutrina espírita, procuramos conhecê-la, mas estamos se apegando, estamos apenas tentando aparar algumas arestas, nesse burilamento, nessa existência do corpo físico, mas quem sabe um dia nós poderemos atender às reclamações que a doutrina espírita traz para nós. Nós estamos diante de um quadro, de uma doutrina que é verdadeiramente um bebê, verdadeiramente uma criança, 165 anos, aproximadamente, do Livro dos Espíritos, da Organização do Livro dos Espíritos, pelo Allan Kardec, e nós estamos indo muito bem, obrigado, diante desse conhecimento. Então nós sabemos dos escolhos, dos obstáculos que a doutrina espírita nos parece nos colocar, porque ainda não estamos em condições de entendermos. A humanidade ainda se encontra profundamente enferma e nós temos o dever e a obrigação, conhecendo essa doutrina consoladora, esse consolador prometido por Jesus, nós temos a obrigação de estudá-lo, procurar vivenciá-lo diante das nossas dificuldades, das nossas limitações, mas nunca desistir. A doutrina espírita, a humanidade precisa muito desse conhecimento. Então nós somos apenas instrumento. Nós gostaríamos de agradecer a todos, aqueles que se dedicam na divulgação do Evangelho de Jesus. Nós não somos palestrantes, na verdade, somos apenas alguém que procura conhecer um pouquinho mais do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, estudar um pouquinho sobre as obras do Céu e Inferno, a Gênese, obras póstumas, o Pentateuco, que traz para nós esses conhecimentos, esse mar de conhecimentos que nós ainda não sabemos o que podemos extrair de tudo isso, mas estamos a caminho, sem pressa, tudo ao tempo de Deus, tudo ao seu tempo e com um grande esforço. As nossas reflexões hoje, da noite, é para que a gente possa entender um pouquinho sobre trabalho e sobre serviço. O que nós podemos estar fazendo, esse algo a mais que tanto necessitamos de fazer? Será que o que estamos fazendo, os nossos afazeres, os nossos comprometimentos, os nossos compromissos com o Evangelho de Jesus, com a sociedade, com a nossa família, com tudo aquilo que nos faz o contexto da nossa existência, será que estamos fazendo somente o necessário? Esse algo a mais que nós estamos fazendo? Porque nós percebemos que nós precisamos mudar o mundo. Nós necessitamos urgentemente mudar o mundo. Mas que mundo que nós devemos mudar? A Terra, com a sua natureza de mãe, abriga todos os espíritos em todas as condições. E ela é perfeita. O que nós precisamos mudar é o mundo interior nosso e daqueles que são os habitantes da Terra.
Nós sabemos que a Terra é um planeta de provas e expiações e é um dos planetas que está mais distante dentro da perfeição. Entre os planetas que estão mais distantes. Então nós sabemos o trabalho que devemos ter e a graça que nós temos de estarmos já vivenciando essa experiência terrestre. Em sociedade, em família, numa mistura de espíritos mais evoluídos, outros menos, mas enfim, somos todos águas da mesma fonte. Apenas, momentaneamente, estamos correndo em leitos diferentes. Então, todos nós temos que ter essa sensibilidade. Então, nós gostaríamos que nós refletíssemos essa noite. O que estamos fazendo? Qual é esse algo a mais que nós devemos fazer para podermos traçar uma existência um pouco mais saudável, um pouco mais tranquila e um pouco mais feliz diante de tantas complicações? Jesus disse um dia: vós tereis aflições, mas que essas aflições servissem para nós como aprendizados, como experiência, como reparações, mas não que pudesse adentrar no nosso campo e que fizesse com que nós tivéssemos uma existência inteira em estacionamento, deixando as coisas do jeito que está, para ver como é que fica. Então, nós teremos aflições na nossa vida, com certeza, vivendo nas condições que estamos vivendo, mas essas aflições têm que ser para o nosso burilamento espiritual. É aqui que estamos tendo as nossas provas, as nossas necessidades de reparações para podermos galgarmos de mundos, quem sabe, mais felizes e mais superiores do que esses que estamos vivendo. Eu vou convidar a Marlene agora e o Maurício para cantar uma música, aí vocês fazem, depois a gente continua as nossas reflexões. Já que o tempo em serviço, eles vão trabalhar. Esse mundo com a Covid afastou muitos irmãos. Foi para um lugar melhor, quem sabe? Só Deus sabe. Irmão, serve para todos. Essa não é nossa nada, Elizabeth da Serra. Quer dizer, ela que canta. Oh, estiveres agora, peço com Deus que guarde mim. Oh, estiveres pensando, peço com Deus que use. Onde te encontres na vida, e Deus te ilumine.
Espírito através da música, né, com essas canções maravilhosas, e eles têm participado bastante do movimento espírita, né, harmonizando o ambiente, nas palestras, nas casas espíritas, e a gente, como sempre falando para eles, somos muito agradecidos por isso, né? Então, como nós estávamos falando, né, o tema nosso, essas reflexões, é para que a gente possa realmente focar nessa existência. Nós percebemos, diante de tudo que está acontecendo, parece que a vida das pessoas, a nossa vida parece que anda um pouco na contramão diante de tantas situações que nós enxergamos, né? Nós estamos vendo, assim, uma dificuldade muito grande das pessoas de convivência em sociedade, as religiões que parece que era para unir as pessoas, parece que estão virando concorrência. Então nós estamos, assim, vendo as conversações desnecessárias, praticamente, tomando conta, né, da mente das pessoas, né, assuntos que não interessam, né, para a nossa vida. Nós estamos deixando com que eles tomem conta do nosso dia, dos nossos momentos, do nosso cotidiano, né? Então nós temos que estar bastante atentos, né, porque algumas palavras, né, do vocabulário humano, muitas vezes, elas não têm o significado real que a gente imagina que tem. Nós percebemos uma riqueza muito grande, né, no vocabulário humano. E nem tudo aquilo que nós expressamos, né, que a nossa boca fala através, né, da nossa alma, né, através do nosso espírito encarnado, tem um real significado. Então a gente percebe muitas pessoas, através de conversações, de palavras, buscando paz onde não tem, buscando fugas, né, alegrias, onde realmente não tem alegrias. Então a gente está percebendo uma dificuldade muito grande do ser humano focar na terra. Muitas pessoas pronunciam palavras e não têm verdadeiro significado real, não sabem o que realmente significa. Nós percebemos as pessoas, né, falarem graças a Deus toda hora, pronunciar a palavra caridade, amor, entendimento, mas será que a gente sabe realmente o significado dessas palavras, né? A gente vê as pessoas falarem assim, entrega tudo na mão de Deus, né? Deus está te olhando, Deus está vendo. Será que realmente a gente tem convicção, a sensibilidade do que significa todas essas conversações que nós praticamos no nosso dia? Talvez nós perdemos uma grande parte, né, do nosso vocabulário com conversações com palavras que não edificam em nada, porque a gente não sabe realmente o significado. Por exemplo, quando a gente fala graças a Deus, não é verdade? Graças a Deus, quando usamos essa palavra praticamente o dia inteiro. O que significa graça, na verdade? Graça, na verdade, se a gente for buscar, né, o significado dela, é absolvição. Na verdade, é Deus, graças a Deus. Deus nos absolve. Deus, o que é Deus para nós? A primeira questão, né, do Livro dos Espíritos, o Kardec interroga os amigos espirituais, perguntando o que é Deus. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Não é verdade? Então, graças a Deus, é a absorção de Deus para nós. É a criação conspirando tudo ao nosso favor. Eu costumo dizer que Deus está pronto. Quem tem que se aprontar é nós. Nós que estamos tendo que entender e saber trabalhar, manusear, conviver com suas leis, com seus conhecimentos. Mas, infelizmente, nós viemos ainda, né, com a mente de conceitos, né, religiosos que não servem mais para o dia de hoje, ultrapassados, e ver sempre essas conversações, esses palavreados, essas frases, muitas vezes, essas palavras, que não dão norte para as pessoas, porque as pessoas, por exemplo, quando falam em Deus, com Deus pronto, tudo Ele vai te ajudar, tudo Ele vai fazer para você, Ele vai te julgar, Ele vai te absolver, e na verdade é responsabilidade nossa. A nossa vida está calçada em responsabilidades, em compromisso, em serviços. Caridade, muitas vezes nós falamos muito em caridade, mas o que é fazer caridade? Será que a gente consegue realmente praticar caridade na sua acepção, no seu verdadeiro significado, né? Assim como dizia Jesus, assim como Ele ensinou para nós? Então nós temos que saber o significado com trabalhar esses palavreados, essas palavras que nós temos no nosso cotidiano. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para a gente chegar na palavra trabalho. O nosso tema de hoje é em serviço. Trabalho e serviço tem uma grande diferença, porque na verdade o trabalho é o nosso cotidiano. Nós
temos que trabalhar, é um dever, é uma obrigação. Mas no serviço, o trabalho tem que produzir. Então, o trabalho produzido, a produção do nosso trabalho se torna prestação de serviço. Então, nós estamos para trabalhar numa empresa, na casa espírita, na sociedade, em qualquer lugar que nós estivermos, nós estamos que prestar serviço. Porque o trabalho é dever não trabalhar, todo o nosso trabalho. Trabalhando em todos os seres dentro da natureza, todos os seres da criação, trabalha. Mas a prestação de seu resultado de tudo isso é que nós precisamos entender o que significa isso. Nós temos, como a nossa companheira, né, a nossa amiga disse no começo, nós temos um trabalho em americano que chama Projeto Ser Solidário. Lá nós trabalhamos com moradores de rua. Então, certo dia, em nossa caminhada, né, em nossa trajetória, nós abordamos um companheiro, um irmão de rua, em situação totalmente desprovida das necessidades físicas, né? E nós abordamos ele e ele perguntou o que a gente estava fazendo lá, fazendo aquilo para ele, dando aquele atendimento e aquele socorro a ele. E ele disse para nós e estava muito feliz de estar recebendo tudo aquilo. Aí um companheiro do nosso grupo disse, é que nós fazemos um trabalho de manhã com pessoas que estão na rua. Ele falou, um trabalho? Vocês estão fazendo um trabalho? Vocês não estão fazendo um trabalho. Vocês estão prestando um serviço. Porque a partir do momento que vocês estão estendendo a mão para alguém e tendo o amor, a solidariedade, é uma prestação de serviço. Então vocês estão prestando um serviço para a sociedade, estão me ajudando, estão prestando um serviço para Jesus. Nós temos essa grande dificuldade de entender o que significa realmente estar em serviço e estar em trabalho. Agora eu vou falar para a Marlene e Marluz cantar mais uma música, tá, Marlene, para nós? Depois continuarmos as nossas reflexões. Sonhar é muito bom. É muito bom, às vezes a gente acorda um pouco assustado. A questão 674, né, do livro dos Espíritos, Kardec está lá no livro 3, né, no capítulo 3, a lei do progresso, a lei do trabalho. Kardec pergunta, né, aos amigos espirituais
se o trabalho, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza. E os amigos espirituais respondem, né, que sim, né, o trabalho sim é uma lei da natureza, a necessidade do trabalho é uma lei natural e a própria civilização obriga o homem a trabalhar porque aumenta as suas necessidades e seus prazeres. Então, tudo trabalha, desde os minerais, desde os espíritos purificados, tudo se trabalha da natureza. Trabalho é uma lei natural, não temos como fugir do trabalho. Agora, precisamos ter a prestação de serviço, o resultado do trabalho, a produção que nós temos quando a gente se empenha em um trabalho, se torna uma prestação de serviço. Nós temos grandes exemplos na humanidade que trabalharam, nomes, né, grandes nomes cientistas que trabalharam e prestaram grande serviço para a humanidade. Nós temos na pessoa de Thomas Edison, que com a sua invenção da lâmpada, ele iluminou, né, praticamente a humanidade. Thomas Edison é um americano, né, que viveu no estado de Ohio, na cidade de Milan. Ele nasceu no dia 11 de fevereiro de 1847 e desencarnou no dia 18 de outubro de 1931. Foi o maior cientista que a humanidade conheceu. Filho de uma professora, né, de um marceneiro. Ele, desde os 10 anos, 11 anos, já começou-se a se interessar pela ciência. Foi para a escola, imperativo, arteiro. A professora o expulsou da escola, onde a sua mãe, que fez a sua formação, e acabou descobrindo o dom da ciência nesse menino. Uma família pobre, vendia doce, ele vendia doce já aos 12 anos, né, na linha de ônibus da cidade onde ele morava. Ele teve 1033 invenções patenteadas. Entre algumas delas, as mais importantes, foi o telégrafo, o fonógrafo, né, e a lâmpada. Então nós tivemos nesse cientista um grande exemplo, uma grande prestação de serviço através do trabalho. Aos 12 anos ele abriu seu laboratório no porão de sua casa e começou-se as suas invenções. E esses grandes homens, tanto na ciência, né, como na religião, tiveram algumas frases, né, que marcaram a nossa vida e marcam até hoje. Como temos uma frase da Madre Teresa de Calcutá, quando ela disse, né, que nós não podemos permitir que uma pessoa saia da nossa presença sem estar melhor ou mais feliz. Uma frase, entre tantas delas, maravilhosa. Então essas frases realmente marcam e dão uma grande esperança para que a gente possa realmente estar em serviço nessa existência. E Thomas Edison não foi diferente. Thomas Edison, ele deixou uma frase muito importante. Ele disse que um gênio se faz com 1% de inspiração e 99% de transpiração. Esforço. Nossa, mas nós estamos exagerando falando isso, né? Será que realmente é isso mesmo? Nós precisamos só de 1% de inspiração, de assistência, né, dos bons espíritos, de assistência espirituais. Mas, analisando hoje a situação dos habitantes da Terra, nós percebemos que é isso mesmo. Nós precisamos ter 99% de transpiração, porque senão a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então nós percebemos o quanto necessitamos de se escorar nesses nomes, de procurar entender o conhecimento sobre a vida desses grandes espíritos, tanto na ciência, na religião, na tecnologia, que migraram, né, de mundos superiores para trazer a sua contribuição para que pudesse fazer com que a gente pudesse caminhar nesse planeta. Mas muitas vezes nós empurramos a nossa vida, né, com a barriga, deixamos de lutar para ver como é que fica. Tem pessoas, infelizmente, na Terra que parece que caíram, né, de paraquedas, não dão muita atenção pelas coisas. Estamos em busca apenas de situações que parece que beneficia somente o nosso exterior
né, não beneficia o nosso interior. As nossas vaidades, as nossas paixões fazem parte da vida terrena. Mas nós temos que cuidar um pouquinho do nosso mundo interior. Porque quando Jesus disse, né, que a felicidade não era desse mundo, ele estava muito certo. A felicidade realmente não é desse mundo, a felicidade é do nosso mundo. O mundo que a gente estiver, onde a gente estiver, nós temos que construir essa felicidade, né? Porque a gente não compra isso no lugar nenhum. Então nós temos que se escorar realmente nesses grandes nomes, esses grandes espíritos, né, que também passaram pela codificação de Allan Kardec, espíritos com todas as necessidades de evolução como a nossa, que atingiram um grau de evolução e vêm trazer para nós uma doutrina consoladora, que vem a doutrina espírita, e muitas vezes nós não sabemos nem o nome desses espíritos que ajudaram na codificação. Como temos ali Lamenais, São Vicente de Paulo, Irmã Rosália, então temos inúmeros Erasmo, né? Grande contribuição de Erasmo no livro dos médiuns, né? Onde se toca na parte que nós devemos entender a comunicabilidade, né, dos espíritos, né, com o mundo físico, e muitas vezes a gente não para pensar, para entender que esses nomes realmente prestaram esse serviço para nós, através do seu trabalho. Então é para que a gente possa realmente refletir, para que nós entendermos que prestação de serviço é um pouco a mais do que trabalho. Trabalho é nossas obrigações diárias. Todos nós trabalhamos, mas a prestação de serviço, aquilo que nós estamos produzindo aqui dentro da casa espírita, a contribuição que eu estou dando, se eu estou realmente fazendo a diferença, é que vai valer para nós no final, né, da nossa existência, para que a gente possa deixar um legado para essa geração, desses espíritos que estão vindo para a Terra, né, em condições diversas, para que eles possam continuar, né, que esse planeta seja o planeta da grande transição, né, planetária, onde nós estaremos passando de provas, né, de expiações para um mundo mais regenerador, que a gente veja menos sofrimento, menos dor aqui na Terra. Então nós temos um grande compromisso nessa existência, entender o que é trabalho e o que é serviço. Vou falar para a Marlene Maurício cantar o Evangelho de Luz, tá, Marlene? Para que depois a gente faça mais algumas colocações para que a gente possa encerrar nosso compromisso da noite. Sem ele, né, a gente não teria tanto conhecimento, né, com todas as obras de Kardec, mas o Evangelho, ele é nosso companheiro, nosso amigo, né, no dia a dia, principalmente quando nós estamos assim meio desequilibrados, né, sem saber o caminho a tomar, só abrir lá uma página e ela vem a resposta, né. Eu tenho um amigo sincero, que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É o meu professor, meu parceiro, meu companheiro, que muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo os problemas com os conselhos teus. E quando
Questões, 1019 perguntas, 1019 respostas. Nosso manual de sobrevivência espiritual. Nesse livro existe o remédio para todas as enfermidades humanas na Terra. Então a gente recomenda o Espírito, o Evangelho, o Céu e o Inferno, depoimentos variados de espíritos que vieram dar o seu parecer, a sua contribuição, falando da lei de causa e efeito, da lei de reparação. E nós temos uma obra importantíssima lançada por Allan Kardec em 1865, a Gênese. E no seu crepúsculo, no último assunto da Gênese, onde se fala aos tempos que estão chegados, nós temos um assunto importantíssimo para nós comentarmos nos dias de hoje. Assim como todos os assuntos do Consolador é pertinente para a nossa vida, para a nossa evolução, e esse não podia ser diferente. Ali ele fala sobre a nova geração. Página 273 desse livro, Crepúsculo. No final do livro, está falando que a Terra, o homem só será feliz na Terra o dia que a Terra for habitada por bons espíritos, por espíritos melhores. Olha a responsabilidade que nós temos conhecendo um assunto desse tamanho, dessa dimensão. Nós sabemos a dificuldade que os habitantes da Terra estão aqui, de relacionamentos, de moral, a dificuldade que nós temos no controle, no equilíbrio, né, das nossas emoções, a avareza, né, o material ainda permeia o caminho, né, das criaturas. Por não conhecer a vida espiritual, nós se entregamos totalmente à vida material. Então nós estamos com grande dificuldade. Nós não podemos continuarmos a sermos maus, temos que ser bons. Não tem momento para fuga mais. Nós temos que trocar o mal pelo bem. Não tem como, porque nesse capítulo está sendo bem claro, falando para nós que aqueles que insistirem no estado de perturbação na Terra serão excluídos, e novos espíritos, com outra sensibilidade, tomarão os seus lugares. Então espero que nós não estejamos, nenhum de nós aqui, nesses excluídos. Por quê? Deus injusto? Não. Justiça divina? Não. Esses espíritos serão migrados para mundos onde eles terão novas oportunidades, afinidades, leis de atrações, e eles terão outro ponto de partida, que não seja a Terra, até voltarem novamente para cá. Então, olha o nosso compromisso, conhecendo a doutrina espírita. Os homens serão felizes na Terra, dia que ela poderá ser habitada por espíritos mais felizes, mais bons. Olha que interessante. Olha que responsabilidade nós temos diante desse conhecimento. Então, o Pentateuco espírita, a doutrina espírita, ela tem que ser estudada, ela tem que ser analisada e estudada. Nós temos uma grande preocupação agora com as lives, com a internet. Nós aprovamos, achamos muito interessante, mas é necessário o estudo em grupo na casa espírita, é necessário o olho no olho, a troca de sorriso, de abraço, até muitas vezes, né, de críticas, mas temos que ter esse convívio na casa espírita. A tecnologia está aí. Esses espíritos que migraram para cá, trazendo para nós
WhatsApp, trazendo para nós toda a tecnologia que nós temos hoje na internet, muito importante, faz parte da nossa evolução. Mas nós temos que ter o contato na casa espírita. Nós devemos frequentar a casa espírita, porque um estudo em volta de uma mesa no centro espírita é muito diferente de você estar escutando uma palestra, uma reunião espírita, um conhecimento pela internet. Porque ali o carteiro vai tocar a campainha, o cachorro vai latir, a panela está queimando o arroz, e aí você acaba estudando e não aprendendo. Existe uma grande diferença hoje entre estudar e entre aprender. Muitas vezes a gente estuda, mas a gente não aprende. Nós percebemos isso nos profissionais hoje formados, né, nas universidades. Nós temos empresas, os funcionários, a gente percebe isso nos funcionários, né? Então a gente percebe que as pessoas simplesmente estudaram, mas não aprenderam. É outra situação que nós temos que prestar atenção nos nossos filhos, naqueles que a gente depende muito do nosso conhecimento, do nosso ensinamento. Hoje existe um grande problema no mundo, os pais serem mais ingênuos que os filhos. Então nós precisamos ficar atentos em todas as situações da nossa vida, se a gente quiser realmente estar incluído entre esses espíritos mais felizes, vivendo ainda as encarnações necessárias nesse planeta. Nós temos uma obra também de Chico Xavier, através de Emmanuel, que chama Refúgio. Então nós abordamos esse tema baseado praticamente nessa lição, no capítulo 3. Nós sabemos a grandiosidade de Chico Xavier, nós sabemos de todo o seu trabalho, de todas as coisas, o seu evolutivo, que ele representou para o Espiritismo, para a doutrina, para nós brasileiros, né, para todo mundo. Então é outro nome que nós também devemos passar para as nossas crianças, na evangelização, nas comunidades, na pré-musical. Sempre temos que falar de Chico Xavier. Nós não podemos deixar que caia o esquecimento da juventude, que muitos nomes importantíssimos ficaram praticamente ao esquecimento. Então nós devemos falar de Chico Xavier. Em tantas obras, qualquer um de nós temos acesso a livrinhos, né? A livretos bem fininho, com mensagens maravilhosas de Emmanuel, né? Através da sua psicografia. E nessa obra chamada Refúgio, nós temos o capítulo 3 que chama Em Serviço. E ali ele compara a extensão do evangelho cristão à lavoura do bom grão. Então ele faz essa comparação muito interessante, muito importante. Ele fala que a lavoura do bom grão depende muito da semente, né? Então primeiro existem aqueles que elaboram a semente, cuidam da semente, depois vem outros que lançam a sementeira, tomam o arado, preparam a terra e essa semente é lançada na terra. Depois vem outros que a cuidam, a livram dos insetos, né, das ervas daninhas, e essas plantas, germinando, começam a crescer felizes, prontas para dar flores e frutos. Depois vem outros, na sequência, colhem esses frutos e lotam e carregam os celeiros, onde se tornam alimento para a grande humanidade, onde se torna alimento nas instituições, na sopa fraterna, na onde as pessoas o consomem nos mercados. Os celeiros têm que estar cheios, mas da boa lavoura, do bom grão. Então ele faz essa comparação e compara-se ao Evangelho de Jesus. Essa comparação é muito importante porque na extensão da verdadeira fé cristã nós reclamamos trabalhadores de todas as procedências. Eu sempre digo, os trabalhos do Evangelho, os trabalhos da seara, né, de Jesus, há trabalho para indivíduos, para pessoas, para espíritos de todas as procedências. Assim como a lavoura do bom grão reclamou desde lá a sua elaboração até a sua frutificação, até se tornarem flores e frutos, né? Saciaram a fome, saciaram a necessidade da vida humana na terra. O Evangelho de Jesus também precisa de indivíduos, de corações, de almas, de espíritos preparados para trabalharem no Evangelho, na doutrinação, para trabalharem no acolhimento à velhice, para trabalharem no atendimento fraterno, enxugando lágrimas,
para trabalhar nos trabalhos mediúnicos, nas reuniões mediúnicas, atendemos nossos irmãos desencarnados, que tanto necessitam, que ainda carregam consigo as impressões das últimas encarnações, necessitando de instrução. A seara, a verdadeira fé cristã, reclama instrutores, reclama expositores, reclama aqueles que se deslocam de uma cidade para outra, de um bairro para outro, de uma casa para outra, para poder passar esse conhecimento. Então, comparando-se os ensinamentos de Jesus, o conhecimento que traz a doutrina espírita, a lavoura do bom grão, com certeza, se os nossos celeiros tiverem farto, se as nossas árvores tiverem frutos frondosos, se as nossas árvores derem sombra para aqueles viajores, para aqueles trabalhadores, para aquelas pessoas cansadas que estão sobre a terra. A terra, gente, abriga corpos sofridos, corpos difíceis. Nós fazemos trabalhos com moradores de rua na cidade americana e nós entendemos a situação daqueles espíritos, as condições que estão. Então é muito difícil a sociedade entender que o drogado precisa comer, que o drogado precisa almoçar, que o drogado precisa de oração, que o drogado, o alcoólatra precisa de atendimento fraterno. É muito difícil fazer com que a grande massa humana entenda a situação desses espíritos que estão passando pelas situações da miséria humana, da miséria física, pela fome, pelo desprezo, pela desatenção. Jesus não quer saber do passado deles. Jesus quer que nós cuidamos deles. Quando eu disse no começo que nós precisamos mudar o mundo, é porque nós precisamos prestar atenção nessas necessidades. Essas pessoas são irmãos nossos em humanidade. Eu não sei se vocês lembram no começo, quando eu disse que nós somos águas da mesma fonte, apenas momentaneamente correndo em leitos diferentes. Cada um de nós estamos num patamar, estamos no templo de Deus. Todos nós um dia seremos anjos. Tem até uma música que você canta também, todos nós um dia seremos espíritos mais evoluídos, chegaremos a mundos transcendentais. O próprio capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós essa informação, que há muitas moradas na casa do Pai. Nós estamos vivendo um planeta difícil, onde nós estamos ainda com espíritos enfermos e doentes. Nós temos já a notícia, a grande notícia através do Cristo, de moradas consoladoras, mundos celestes, ditosos, mundos divinos, nos aguarda. Depende muito de nós não trabalhar, mas de nós prestarmos serviço. Por isso que o nosso tema de hoje é em serviço. E a gente fica muito feliz quando nós sentamos em volta de uma mesa, estamos diante de tamanho conhecimento. Outro dia, na nossa reunião no Centro Espírita Reformador, estávamos em 10 pessoas na mesa. Aí nós começamos a analisar aqueles estudos, aquelas conversações, cada um dando a sua opinião diante. Aí nós chegamos a uma conclusão que a gente fala assim, a gente não é privilegiado, não, sabe? Mas nós somos agraciados por estar diante desse conhecimento. Imaginamos o tamanho daquele bairro. O bairro tem, acho que quase 10 mil habitantes, enorme aquele bairro, Parque da Liberdade Americana, e nós ali, em 10 pessoas ali, apreciando esses conhecimentos do Livro dos Espíritos. Muito bom, sabe? Muito bom. Então nós não podemos deixar de perder a oportunidade de divulgarmos a doutrina espírita, de passarmos essas informações, porque vamos ser, no momento, por enquanto, talvez só instrumentos, porque a doutrina espírita ela está acima da mente humana. Hoje eu sempre digo, se fecharem todas as casas espíritas, queimarem todos os livros espíritas, ou matarem todos os espíritas, a doutrina continua mesmo, não vai mudar nada para ela. Então nós temos que se apegar. A doutrina espírita não está preocupada conosco, porque ela já está sentada no patamar de grandiosidade. Nós é que ainda estamos que buscá-la. Temos que buscar, mas buscar onde, né? Só ir no centro de vez em quando, o dia que a gente está com qualquer probleminha não vai na casa. Os impedimentos são muito para tirar a gente desse caminho aqui. Os impedimentos são bastante. Como ela é uma doutrina que está acima de nós, muito acima, a gente ainda não está conseguindo ter a responsabilidade necessária com ela.
Mas é bom que a gente vai tomando jeito. Porque se o último capítulo da Ageu está falando sobre isso, sobre os tempos são chegados, sobre essa geração nova que está vindo aqui, vai tomando o lugar daqueles que não querem compromisso com nada na terra, então a gente tem que começar a entender. Peraí, muitas pessoas falam assim, o Espírito não é para mim, né? Ainda não é tempo de ser Espírito. Não, são plantas, né? A gente pensa que é planta, que tem época certa para produzir, nós temos que procurar, buscar esse conhecimento e procurar pelo menos e fazer as lições de casa. Mas a gente percebe, né? Nós percebemos isso quando se apresenta algo, né, que tira um pouquinho nós da zona de conforto, parece que incomoda a gente. A gente parece que não está tendo muito tempo, sabe, para esse tipo de conhecimento. E não falta conhecimento, não falta. Só o Chico foi mais de 400 obras, né? O Chico lançou. Nós temos as obras do Fonte Viva, o Fim de Luz, Caminho, Verdade e Vida, o Pão Nosso. São 750 mensagens de abrigamento espiritual. Qualquer livro que a gente abrir lá nele, qualquer hora da noite, do dia, é conhecimento atualizado desses espíritos que estão dando isso para nós de graça. A gente não precisa pagar nada praticamente, né? A gente não, mas a gente ainda está deixando um pouco a desejar. Nós estamos trabalhando na doutrina espírita. Nós temos que analisar o serviço que nós estamos prestando, tanto para ajudar a obra da criação, como co-criadores do universo que somos, e também ajudando os nossos irmãos na humanidade. Porque é uma mistura, não é? Fala a verdade. Tem muita gente que sabe muito mais que a gente, né? Mas tem muita gente que sabe muito menos também. A gente tem que ser aluno, tem que ser professor. Se a gente não pode ser só aluno, né? Tem que ser professor também. A gente sempre tem alguma coisa para doar para alguém. Gente, nós temos uma reunião domingo de manhã, 6h30 da manhã de domingo, né? Moradores de rua, eles vão lá tomar café da manhã. Nossa, a gente fica falando assim, meu Deus, olha a situação. As pessoas chegam lá alcoolizadas, dormindo na rua. Não é fácil, não. É gratificante fazer esse trabalho, por quê? Porque a gente começa a entender que a Terra realmente, como estava na questão, eu não lembro o número da questão, não lembro. Está lá falando que a Terra é um dos planetas que se enquadra entre os mais distantes da perfeição. Então ali a gente sente uma perda. Puxa vida, aquelas pessoas como nós, né? Muitos tiveram família, muitos não têm, muitos têm filhos, têm pais, mas foram vítima do álcool, vítima da droga. Essas pessoas na sociedade, verdadeiros lixos, verdadeiros incômodos, estorvos, mas eles precisam comer, eles precisam beber. Então é por isso que nós temos equipes que vai lá de sábado à noite fazer 50 marmitas de comida todo sábado à noite, para que embaladas em marmitex, no outro dia eles vão lá, tomam o café da manhã e pegam essa refeição e recebem conhecimento espírita. Falamos da reencarnação desses nossos irmãos. Todos começam, a gente percebe pelo tempo que nós temos nessa trajetória, que todos que começam a assimilar a reencarnação começam a melhorar o comportamento. Eles não param de beber. Dificilmente param de usar drogas, porque a doença do alcoolismo, ela não tem cura. O alcoolismo é tratamento, é vigilância, é apoio, é vigilância. Não tem cura o alcoolismo. Pessoas que muitas vezes param de beber 20 anos, qualquer conflito interno, acabam voltando a beber de novo. E esses nossos irmãos são vítimas, né? Do alcoolismo e a droga. Alcoolismo, vou falar bem claro aqui, é a pior doença que existe na humanidade. Não existe uma doença pior que o alcoolismo do ser humano, gente. Eu acho que quem tem esse problema na família, em casa, sabe o que eu estou falando. Porque quem bebe, ele embebeda da família. Quem usa droga para a família. Todos pegam a morte. A família, o vizinho, a rua, a sociedade, fora o que se gasta dinheiro com isso. Vamos esperar governos? Vamos esperar nossos representantes? Não. Vamos fazer a nossa parte. Vamos colocar tolerância zero para o álcool na nossa vida.
Nesse projeto nós prestamos um serviço. Talvez aquele rapaz da pista tinha razão quando ele disse que nós não estávamos trabalhando, nós estávamos prestando um serviço. A gente fala para aquele pessoal que eles não têm direito de ir numa festa. Não é para ir numa festa beber um pouquinho, não é para ir numa festa. A gente sabe da dor do pai, da mãe, que muitos estão na rua porque a própria família desiste disso. Desiste deles, ficam. E aí? Se Jesus estivesse aqui, ia falar o que para eles? Vai embora, a gente não quer nada com você. É gratificante, gente. Mas o alcoolismo é um problema sério. É um problema sério de saúde. E nós temos que prestar esse serviço também. Nas casas espíritas, se pudermos falarmos também sobre essas doenças, né? Que refletem muito, né, na nossa sociedade, que prejudicam demais as famílias, destroem o coração de mãe, destrói família, destrói tudo. Eu posso falar com autoridade porque já tive problemas na minha família com isso, eu sei o que é isso. Então, essa prestação de serviço que nós estamos dizendo, gente, para a sociedade, se encontra nas obras do Kardec. Nós podemos buscar remédio para tudo. Se nós tivermos com problemas espirituais, os médicos, né? Nós não entendemos porque sofremos, porque estamos aí passando por turbulências, por situações adversas. Eu ligo só inferno, não é verdade? Nós não entendemos por que acontecem terremotos, tsunamis, que pessoas fazem casa no pé do morro e cai uma pedra e massacra todo mundo ali, que as pessoas se encarnam coletivamente. Né? Isso tudo é uma gênese. Vamos lá falar sobre as camadas superpostas, sobre a formação da Terra. No nosso projeto, nós falamos para aquelas pessoas: vocês não sabem o chão que estão pisando. Outro dia, eles ficaram até risada, porque eu falei assim: você sabia que debaixo da terra de vocês tem petróleo? Tem mina d'água, tem energia, tem tudo aqui debaixo, tudo vem da terra. Você sabia que quando a gente desencarnar, nós podemos depois mais para frente ser um pé de alface, porque voltamos para a terra, vamos ter energia para alimentar outros seres. Esse corpo, essa matéria, o que vale é o espírito, então vocês precisam melhorar agora. Nós temos que melhorar agora porque o nosso espírito vai alçar voo, nossa matéria, nosso corpo vai virar adulto, vai voltar para a terra, para as energias, nós vamos alimentar pé de alface muitas vezes. Não é verdade? Não sei isso. Então, gente, são coisas que essas pessoas não têm esse conhecimento. E se você quiser conhecer um pouquinho também, né, sobre o Cristo, sobre as máximas do Cristo, raciocínios lógicos, né? Eu disse no começo aqui que nós estamos em cima de conhecimentos, vemos de conhecimentos que não servem mais para os dias de hoje. Nós vemos conhecimentos ultrapassados que colocaram na nossa mente. Aí vem essa doutrina, há 166 anos, que existe agora, né? Que seja falar para nós sobre reencarnação, falar para nós sobre vida futura. É muito novo isso para a humanidade. O Espiritismo sempre existiu, nós sabemos disso. Sempre teve, em todos os tempos. Mas que essa organização que vem trazer para nós, mostrar onde a gente está pisando, essa organização é nova. Se a gente perguntar em um ponto de ônibus, uma rodoviária que tem 200 no aeroporto sobre doutrinas espíritas, falar sobre esse conhecimento é novidade para muita gente. A gente tem que concordar com isso, então a gente não pode ter esse desespero, né? Nós temos que trabalhar. A gente não pode deixar uma doença, um vírus, aniquilar as nossas possibilidades de trabalhar dentro da doutrina. Então, os nossos projetos, durante a pandemia, não foram interrompidos nenhum dia. Não teve um dia para o morador de rua você tomar café nessa pandemia lá, né? Então, por quê? Porque a gente está ali para prestar um serviço, não para trabalhar. Trabalhar. A gente trabalha a partir do momento que a gente fala dentro, você já está trabalhando, porque você está usando uma escova que alguém já produziu lá na empresa que vai escova de dentro. Então, isso é normal. Agora, essas nossas reflexões hoje é para a gente entender esse algo a mais, tá? Que a gente pode fazer, não só pela nossa família, não só pela nossa casa, pela nossa empresa, pelo nosso trabalho, mas pela vida. Vida pede passagem, né? Então, tudo tem vida. Procurar prestar atenção nos animais. Nosso projeto atende animais de rua. É muito difícil hoje. Eu acredito que uma grande massa humana tem um cachorro em casa, mas não sabe o que significa um cachorro.
Não sabe que o animal, o cachorro, todos os seres vivos, então, nossos irmãos não são inferiores a nós, são apenas estágio diferente. Os animais são um veículo de transporte, um princípio inteligente. Então, nós temos que cuidar do animal de rua, nós não podemos deixar ele passar fome. Não são coisas, não são coisas. Hoje nós estamos falando da carne. Quando a gente for comer um bife, vamos agradecer, porque ele é uma vida que foi ali, não um pedaço de carne, é uma vida que está ali nos alimentando diante da nossa condição ainda do instinto animal. Estamos com a consciência mais que os animais, mas ainda temos essa necessidade. Então agradeçamos pela carne que a gente come. Não vamos chutar cachorro na hora dos nossos nervosos, não vamos deixar cachorro abandonado, vamos doar ração para quem faz trabalho com doações com animais de rua, vamos cuidar das plantas, vamos cuidar da natureza. Essa é a prestação de serviço que Jesus, o grande arquiteto do universo, quer de nós. Então nós gostaríamos muito, sabe, de sair daqui, pelo menos isso, pelo menos sentir, né, a presença desse Deus, né, dessa criação. Porque não precisa ficar falando assim, vai com Deus. Não precisa ficar falando para a pessoa, fica com Deus. Deus é fiel, Deus vai te ajudar. Mas não precisamos representar Deus, Jesus, o nosso pendurar nosso pescoço, nos vidros dos carros, nas placas. Deus tem que ser representado dentro de nós. Ele está em nós. Não precisa falar, vai com Deus. Ele está em todo lugar. Na verdade, dá a impressão que a gente vai com Deus, dá a impressão que a gente vai ficar sem ele, né? O Senhor vai lá que a gente está sem ele. Então a nossa palestra é para a gente refletir sobre isso. Não é verdade? Que Deus é esse que nós acreditamos? Então, gente, é tudo muito novo para nós. Por muito tempo, né, que nós somos espíritos, pela nossa idade espiritual, mais esses conhecimentos aqui na Terra, muito novo para nós. Vamos agradecer, né, pelos jovens, pelos espíritos que estão trazendo a ciência à tona, inventando coisas maravilhosas. A gente vê espíritos hoje, de crianças aí, impressionante. Agradecer aos velhos, agradecer aos novos, né? Aqueles que estão vindo, aqueles que vão deixar a terra. É inevitável. A morte dos seres vivos é inevitável. Nós estamos se refazendo agora, numa situação de dificuldades, né, que passamos na verdade passou por uma situação difícil. Nós somos espíritas, né? Se a gente fala tanto da vida após a morte, acredita tanto na reencarnação, temos que viver bem na terra, também não podemos ter tanto medo de morrer. Não é verdade? Faz parte. Então, gente, eu agradeço a atenção de todos. Se desse tempo deles cantar mais um, tudo bem, se não, não tem problema. Ô, Margarida, você está em serviço aqui, você não tem trabalho, tá? Muito obrigado a todos, tá? Chico é amor.